Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler aí os primeiros 22 versículos, que diz o seguinte: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, como o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os consultores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que lhe absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Aleluia! À luz desse texto, é importante que você entenda o seguinte, que nós estamos ainda discutindo lá no capítulo 3, nós vimos lá aquela cura do coxo de nascença, depois vimos o porquê que aconteceu aquilo, o discurso do Pedro, que subiu para quase 5.000 pessoas, diz aqui a Bíblia, e agora eles estão lá ainda discursando quando chegam as autoridades do templo, lá os sacerdotes, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, todo o grupo de religiosos da época, e manda prender o Pedro e o João, que eles estavam lá no meio do templo, anunciando lá uma nova doutrina, segundo eles. E aí o Pedro então toma lá a voz, eles são presos, quer dizer, e no dia seguinte reúne lá a comissão de 70 pessoas, que é o sinédrio aproximadamente, e começa a interrogá-los. O fato é o seguinte, que é até compreensível que pela ignorância deles, né, pela comodidade deles, daquela liturgia, né, onde nada acontecia de diferente, alguém está falando lá de Jesus Cristo, de alguém que ressuscitou, uma pessoa é curada no nome dele, aquilo estremeceu, o que é isso? O que está acontecendo aí? Né?
E então eles prendem lá os dois e interrogam, peraí, com que autoridade? Olha só que interessante lá no versículo 7. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Olha que pergunta. Então, só para você entender o contexto melhor aqui. Pedro e João estão discursando, falando que as pessoas têm que se arrepender da vida passada, se converter ao cristianismo, seguir Cristo como exemplo, para que as pessoas sejam canceladas dos pecados, para que Deus possa habitar nelas e elas terem uma vida digna de serem chamados filhos de Deus. Esse é o discurso. Esse é o discurso do cristianismo. Arrependa-se da sua vida longe de Deus, busque a Deus enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Deixe o injusto o seu caminho e siga a Deus, que é misericordioso em perdoar, que Ele quer amar você continuamente, Ele quer te amar, Ele te ama, Ele quer viver com você e Ele decidiu morar dentro de você no poder do Espírito Santo de Deus, e o Pedro vai falar isso aqui de uma maneira diferente. O fato é que esses homens estão lá discursando dentro do templo. Fato é que os sacerdotes lá, que representavam um homem perante Deus, esse era o sacerdote, e havia vários profetas que representavam Deus perante o povo, mas eles não estavam ali falando de Jesus Cristo. Então, foi necessário então que o Pedro e João, essas pessoas iletradas, né, segundo eles, vamos dizer aqui, estivessem falando, pregando e muito mais que isso, agindo em nome de Jesus Cristo. Então eles estão ali falando de Jesus, e as pessoas estão glorificando a Deus, e a Bíblia diz aqui no versículo 4, que aceitaram subindo o número de homens para quase 5.000, quer dizer, já tinham sido 3.000 na primeira, mais 2.000 conversões aqui, e mais um discurso de Pedro, discurso que o Espírito Santo move o coração das pessoas. No dia seguinte, lá estão eles, presos, 70 pessoas religiosas. Como assim? O que vocês estão falando? Como assim não foi eu? Como vocês estão curando essa pessoa? Como vocês estão fazendo o bem de graça? As pessoas às vezes não entendem isso. Por que você faz as coisas assim? Nem você às vezes que faz você entende muito porquê. Mas o fato é que o Pedro já fala aqui. Olha o que o Pedro fala. Versículo 8. Qual é a pergunta? Com que poder ou em nome de quem você faz isto? Aí o Pedro fala assim, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, com autoridade, ele fala assim, olha, e com a autoridade do Espírito Santo de Deus ele fala, autoridades e povo anciãos, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo que ele foi curado. Vocês estão me interrogando porque nós curamos um homem, mas não fique tranquilo, não foi eu que curei, não fomos nós que curamos, não. Nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês mataram. É Ele mesmo. Então olha só, tomai conhecimento, vós todos e todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que esse homem foi curado. Olha só. Então tudo que se faz pela obra de Deus tem que ser feito no poder do nome de Jesus Cristo. E é esse poder que vai revolucionar a sua vida, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sociedade. Mas o importante é que isso é uma ação espontânea. Nós não podemos forçar ninguém a ser cristão. O Espírito Santo é que vai convencer, e as pessoas precisam ler, precisam se aproximar de Deus. Não é necessário, isso aqui não é uma torcida, eu torço para o evangélico, eu torço para o católico, protestante, lá para o espírita. Não é isso. Deus está olhando de cima para todos. Deus quer que todos sigam o seu Filho, Ele mandou o exemplo. Então é difícil ser cristão porque Cristo é perfeito, Cristo foi perfeito, mas Ele se propôs a ser exemplo e estar conosco. E aí o Pedro fala assim para eles, olha, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vocês rejeitaram Cristo. Cristo, ele é seu referência. A toda a sua religiosidade está pautada e ser construída em cima de Cristo como referência. Vocês não quiseram. Vocês se importaram com o templo físico, vocês estão aí se preocupando com esse templo físico enorme, né, essa estrutura enorme, mas Cristo se tornou a pedra angular. Como assim? Quando Ele ressuscitou,
cumpriu-se a profecia. Então, e ele mesmo disse o seguinte, olha, Deus mandaria o Espírito Santo para habitar, não em tempo feito de mãos, Deus ia habitar em você. E Cristo é essa pedra angular. Olha que, isso que ele está falando. Cristo é a pedra, a estrutura que vai sustentar esse templo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo vai habitar em você, vai habitar em mim. Isso é a pedra angular. E aí então eles olham para esses dois e começam, mas esses aqui não são aqueles pescadores, nem tem estudo, como eles estão falando com autoridade assim? Então eles pedem para sair e aí reúne lá os 70 e vão fazer o quê? Vamos só, não podemos fazer nada com eles, olha. Está ali o coxo curado, está lá o povo glorificando a Deus. Olha o que eles fizeram. O que eles fizeram agora aí, levaram um homem a glorificar a Deus e é o povo glorificar a Deus. Quer dizer, tudo que eu e você fizermos em nome de Jesus, tem que levar as pessoas a olhar, a glorificar a Deus. Porque esse é o nosso propósito, levar as pessoas a servir a Deus. Então você tem que servir também, você tem que ser o exemplo. E aí eles falam o seguinte, chamam os outros e falam, vem cá, nós não queremos mais que vocês falem sobre isso. Olha só, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto, lá para baixo. Chamamos, ordenamos, versículo 18, que absolutamente não falassem, nem ensinassem mais em nome de Jesus. Não é mais para falar em nome de Jesus nem nada. Aí o Pedro, e isso me torna muito interessante, Pedro fala o seguinte, mas Pedro e João lhe responderam, olha, julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Procure entender o significado disto. Não é, por exemplo, você fala assim, então eu tenho que obedecer a Deus. Sim, mas você tem que obedecer às autoridades também. É que dentro desse contexto ali, eles estavam proibindo o Pedro e João de falar de Jesus no templo. E no templo era o lugar para falar de Deus. Então como é que eu posso proibir alguém de falar de Deus lá no templo de Deus? E outra coisa, como que o Pedro e o João poderiam deixar de falar das coisas que eles viram e ouviram? Não dá. Então assim, para o seu cristianismo ser verdadeiro, é necessário que você tenha experiência com Deus, que a sua vida, que você veja Deus trabalhando na sua vida, através da sua vida, para que você possa dar testemunho. Não ficar só dando testemunho de outras vidas, você tem que ter o seu testemunho, a sua vida com Deus, para que as pessoas possam chegar a Deus também através de você, através do seu testemunho. O mais importante é você agir do que falar. Porém, o Pedro e João falam, nós não podemos deixar do que nós temos visto em Cristo. Visto e crido, porque nós precisamos obedecer a Deus, não a vocês. Não posso deixar de falar, Deus quer que eu fale. E aí, a Bíblia, é importante isso, hein? Mais uma vez, não é, então eu tenho que falar de Deus em todos os lugares que for permitido que você fale ou que as pessoas perguntem para você. Então você não pode deixar de trabalhar no escritório para falar de Deus. Você não pode deixar de estudar no meio da escola, da aula, seja qual for a disciplina que você vai aprender, você que estuda, para falar de Deus. Não, você tem que ser o exemplo, você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser o melhor funcionário, você tem que ser o melhor patrão. Você não pode enfiar a goela abaixo a religiosidade, a religião na vida da pessoa. A pessoa tem que conhecer a Cristo e o poder do Espírito Santo vai fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e se convertam, tá bom? Agora, olha só o que a Bíblia diz. O Pedro e o João falam assim, olha, nós não podemos deixar de falar, versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles viram e ouviram, andaram com Cristo, viram a Cristo, andaram lá 3 anos com Cristo, viram muitas coisas. E aí nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então olha só que interessante, nós vimos e ouvimos não é só falar das pregações, dos louvores, dos testemunhos, é importante que você, que nós tenhamos uma vida na presença de Deus, para que você veja literalmente e sinta literalmente Deus agindo na sua vida, através da sua vida. E aí você dá o seu testemunho com mais autoridade, certo? E aí ameaçaram os dois, bater e tal, e soltaram, não tinha o que fazer. E olha, e aquele cego, ele termina assim, tinha mais de 40 anos. 40 anos, olha que aquele homem estava coxo lá, e eles curaram. Aleluia? Então, é mais importante você ver e ouvir o que Deus fala com você e faz com você, para depois você falar também. Amém? Então, esse é o poder de Deus. As pessoas vão tentar
abafar a sua voz. Vão tentar fazer com que você não haja mais no poder de Deus, que você beneficie alguém. Mas você não pode deixar de falar do que você tem visto e ouvido. Então, quando Deus começar a operar na sua vida, a autoridade que Ele te dá, é impossível você não falar dele, porque a sua vida vai ser um exemplo de Deus agindo. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, olha, é Cristo. Eu por mim mesmo não faria nada, mas o Cristo que habita no meu coração permite que eu haja dessa maneira. Aleluia? Então, seja um cristão. As pessoas vão tentar abafar, vão deixar, não faça, mas não tem jeito, eu não consigo deixar de fazer, porque Cristo habita em mim. Agora, eu respeito as autoridades e eu falo no momento oportuno, sim, porque Cristo habita em mim. E Ele vai me direcionar para o momento certo e as palavras certas para as pessoas que precisam ouvir. Aleluia? Que Deus continue iluminando o seu coração para que nós possamos caminhar juntos por um caminho seguro e reto na presença de Deus. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!